Olá pessoal, então neste vídeo nós vamos falar sobre cálculos químicos e cálculos estequiométricos, também conhecido como estequiometria. Iniciando então com os cálculos químicos, que são aqueles cálculos básicos em que a gente faz na área da química para saber a massa de um átomo, a massa de um elemento, a massa de uma molécula, a relação de volume com as massas, a relação de volume com os átomos, com íons, tá? É isso que a gente vai ver nessa primeira parte. Então, iniciando a nossa aula com a unidade de massa atômica, em que no final de 1961, a IUPAC convencionou a usar como padrão o isótopo mais comum do carbono, a qual foi atribuída a massa atômica exatamente igual a 12U. Também foi escolhida para ser a unidade da grandeza massa atômica. Então, nada mais é o seguinte: a massa do carbono 12 foi utilizada como padrão, assim como a gente usa como padrão o quilo para massa, o litro para volume, ok? Então, o padrão foi dividido em 12 partes. Então, cada parte da massa do átomo equivale então a 1/12. Então, nesse círculo aqui que eu tenho do lado direito, eu dividi a minha massa total de 12U, que é a massa do carbono, em 12 partes. Então, cada parte representa 1/12. Então, fazendo uma relação com gramas, né? Foi calculado então que 1/12, ou seja, uma unidade de massa atômica do isótopo carbono 12 equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Ok? Agora então, falando sobre massa de um átomo ou massa atômica, vai ser a massa de um átomo expressa em U, ou seja, unidade de massa atômica. E ela vai indicar quantas vezes a massa desse átomo é maior que 1/12 da massa do carbono 12. Eu tenho um exemplo então do hélio, que apresenta a massa atômica igual a 4U. Isso indica então que a massa de um átomo de hélio é 4 vezes maior do que a massa de 1/12 do carbono 12. Um outro exemplo eu tenho cálcio, na qual ele apresenta a massa atômica igual a 40U, ou seja, o hélio é 40 vezes maior do que a massa de 1/12 do carbono 12. Passando então para a massa de um elemento, bem, se a gente falou da massa de um átomo, por que eu estou fazendo a massa de um elemento? A gente sabe que na natureza nós encontramos isótopos de cada átomo. Isótopos nada mais é que elementos iguais com massas diferentes, isto é, eles apresentam o mesmo número atômico, mas apresentam massas distintas, massas diferentes. Então, para a gente calcular a massa de um elemento, a gente faz a média ponderada das massas atômicas de cada isótopos naturais desse elemento, calculada da seguinte forma: massa atômica do elemento é igual à massa atômica do isótopo 1 vezes a abundância da natureza desse isótopo mais a massa atômica do isótopo 2 vezes a abundância da natureza desse isótopo e assim por diante até acabar todos os isótopos desse meu elemento, dividido por 100. Um exemplo, então, a gente tem o cloro. O cloro, ele apresenta dois isótopos, um com massa 35 e abundância 75,4% e outro de massa 37 com abundância de 24,6%. Então, para calcularmos a massa atômica desse elemento, a gente faz 35 vezes 75,4 mais 37 vezes 24,6 dividido por 100, dando o valor então igual a 35,5U. Esse valor que a gente acha pela média é o valor que consta na tabela periódica. É por isso então que na tabela periódica nós não encontramos as massas de todos os elementos com valores inteiros. Muitos elementos têm valores com decimais, né? E é devido a esse cálculo da média. Agora, falando da massa de uma molécula, também chamada de massa molecular, vai ser a massa da molécula de uma substância expressa em U. Ela indica quantas vezes a massa da minha molécula é maior que 1/12. E o cálculo para fazer a massa molecular
nada mais é que o somatório das massas atômicas de cada átomo presente, de cada elemento presente daquela minha molécula. E agora para a constante de Avogadro, né? Foi um cientista chamado Amedeo Avogadro, em que ele dizia que uma amostra de qualquer elemento químico possui sempre o mesmo número de átomos, desde que tal amostra possua a massa em gramas numericamente igual à massa atômica do elemento. E ele tentou, mostrar isso de forma matemática. Infelizmente, ele não teve um tempo para fazer isso, só que atualmente nós aceitamos esse valor igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 mols, tá? Então, a constante de Avogadro corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 mols. E o que é mol, né? É uma dúvida muito constante entre os alunos, entre pessoas que mexem com cálculos químicos. Mol nada mais é que a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Sejam essas entidades expressas em átomos, moléculas, íons, entre outros. Mais simplificadamente, mol é como se fosse uma dúzia. Uma dúzia equivale a 12. 12 o quê? Depende. Se eu estou falando de lápis, corresponde a 12 lápis. Se eu estou falando de borracha, corresponde a 12 borrachas. Então, mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas a quê, né? Depende. Pode ser átomos, moléculas e íons. Depende do que você está analisando. Então, como exemplo, eu tenho que 1 mol de átomos de hidrogênio contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. 1 mol de moléculas de H2O contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. 1 mol de íons de Na+, Cl- contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons de cátions e 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons de cloro. E agora a massa molar, né? Nós falamos de massa atômica, falamos de massa molecular e agora vamos falar de massa molar. A massa molar é a massa em gramas de 1 mol de entidades elementares, na qual a sua unidade de medida é gramas por mol. Exemplo, se eu estou trabalhando com um átomo de sódio, a massa atômica dele é 23U. A massa molar dele vai ser de 23 gramas por mol. A massa atômica e a massa molar, elas apresentam o mesmo valor numérico, só que em relação à unidade de medida, a massa atômica é expressa em U e a massa molar é expressa em gramas por mol. Já a molécula de água, eu tenho a massa atômica 18U e a massa molar corresponde também a 18, só que em unidade de medida, grama por mol. E aí surge também a hipótese de Avogadro, conhecida mais como lei de Avogadro, na qual ele estava tentando justificar certos comportamentos dos gases. Então ele introduziu a ideia de molécula, era uma pressuposição. Em um dos seus testes, ele colocou gases diferentes, por exemplo, aí no frasco 1 eu tenho gás oxigênio, no frasco 2 eu tenho dióxido de carbono e no frasco 3 eu tenho ozônio, nas mesmas condições, ou seja, mesma pressão, mesma temperatura e mesmo volume. E aí eles observaram que nas mesmas condições, quando esses gases são expostos, eles apresentam o mesmo número de moléculas, tá? Então a hipótese, a lei de Avogadro é conhecida como volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Em seguida, a gente vai estudar o volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás ou vapor em uma determinada pressão e temperatura. Só que quando esses gases estão na concentração normal de temperatura e pressão, ou seja, pressão a 1 atm, temperatura igual a 273 Kelvin, o volume molar dele equivale a 22,4 litros. Atualmente, a IUPAC alterou o valor da pressão padrão e assim algumas condições normais de pressão e temperatura sofreram algumas variações.
A temperatura permaneceu em 273 Kelvin. A pressão, que correspondia a 101.326 Pascal, passou a ser 100 Pascal. E por essa alteração, o volume molar deixou de ser 22,4 e passou a ser 22,7. Então, assim, como é algo recente, até os livros didáticos começarem a se adaptar com isso, vocês podem considerar nos enunciados, quando eles não fornecerem essas informações, que na CNTP é 22,4. E agora, né, entrando em alguns terrores de certos alunos, é um conteúdo em que tira o sono da maioria dos estudantes do ensino médio, que é o nosso famoso cálculo estequiométrico, ou a nossa estequiometria. E o que é estequiometria, né? Nada mais é que o cálculo das quantidades de reagente e ou produtos das reações químicas, feita com base nas leis das reações. Que leis são essas? Lei de Lavoisier, que corresponde à conservação de massa, e a lei de Proust, que é das proporções constantes, e em geral com o auxílio das equações químicas correspondentes. Acredito que a estequiometria vai facilitar muito para vocês se vocês passarem a perceber ela como uma receita de bolo. Então, assim, se para eu fazer um bolo para 10 pessoas eu preciso utilizar 2 ovos, para eu fazer um bolo para 20 pessoas, eu vou ter que duplicar, né, o valor dessa quantidade de ovos, já que eu dupliquei a quantidade de pessoas. E estequiometria nada mais é isso. Então, se eu tenho uma quantidade de um certo reagente que produz tantos litros do meu produto, se eu duplicar esse valor desse reagente, preciso duplicar o valor desse volume do meu produto. Então, assim, o cálculo estequiométrico, ela representa uma proporção matemática, não é nada além disso. E quais os passos que eu preciso seguir obrigatoriamente para calcular qualquer cálculo estequiométrico? Primeiro, preciso escrever a equação da reação mencionada. Então, se o enunciado não me dá a reação completa, não me dá a reação perfeitinha do que ele quer, eu preciso escrever. Sem a reação, eu não consigo ver a estequiometria. Segundo passo, balancear a equação. Eu não consigo fazer uma proporção se a minha reação não está balanceada, tá? Terceiro passo, montar uma regra de 3 simples com a proporção estequiométrica obtida na equação e com os dados e a pergunta do problema. Ou seja, eu vou cair numa regra de 3. Não tem fórmula, é apenas uma regra de 3. Exemplo. Sabe-se que o gás hidrogênio, quando reage com o gás de nitrogênio, produz amônia. Para a produção de 5,6 litros de amônia, qual será a massa consumida de gás hidrogênio? Bem, ele não me forneceu a equação completa da reação entre o gás hidrogênio e o gás nitrogênio. Então, o primeiro passo é escrever a reação mencionada. Então, eu sei que o gás de nitrogênio vai reagir com o gás hidrogênio, produzindo a minha amônia. Segundo passo, vou balancear a equação obtida. Se eu tenho 3 hidrogênios do lado do produto, eu tenho que ter 3 hidrogênios do lado do reagente. Ou, se do lado de reagente tivesse uma quantidade maior do que do produto, eu teria que equivaler a quantidade no produto, tá? Só que 2 e 3 não são números múltiplos. Então, o que eu faço? Eu multiplico H2 por 3 e NH3 por 2, obtendo, então, 6 hidrogênios no produto e 6 hidrogênios no reagente. E agora eu analiso o nitrogênio. 2 nitrogênio no reagente e 2 nitrogênio no produto. Equação balanceada. Posso pular para o passo 3, na qual eu preciso montar uma regra de 3. Como o enunciado pediu a massa de H2 em relação ao volume de NH3, vou montar primeiro a relação da proporção estequiométrica da minha equação. Então, se eu tenho 3 mols de H2, eu vou ter 6 gramas de hidrogênio. E se eu obtive 2 mols de amônia, eu vou ter então 2 vezes 22,4, que me dá um total de 44,8 litros. Depois eu vou montar a relação com os dados da minha questão. Ele me pede X massa de H2, né, que é o que ele vai me indagar. Ele vai perguntar
quanto de massa de H2 eu preciso para produzir 5,6 litros de amônia. Então, eu vou juntar as minhas duas proporções. Se 6 gramas produz 42,8, para eu produzir 5,6 litros de amônia, eu preciso ter quanto de massa de hidrogênio? Resolvendo então esse cálculo matemático, eu vou obter um valor de 0,75 gramas de hidrogênio. Só que dentro da estequiometria, eu tenho alguns casos especiais. Vamos analisar cada caso agora, tá? Começando então pelo cálculo estequiométrico com reações sucessivas, é preciso efetuar a soma das equações balanceadas com o objetivo de se obter apenas uma equação. E com base nessa equação global, geral, né, eu vou resolver o meu problema. Aqui nós vamos ter um exemplo que fala assim: a fabricação do ácido sulfúrico envolve as reações representadas a seguir. Então, eu estou conseguindo perceber que eu tenho 3 reações, em que uma depende da outra. Na minha primeira reação, eu tenho um enxofre reagindo com gás oxigênio e formando dióxido de enxofre. A partir desse produto, ele vai reagir com gás oxigênio, na verdade ele vai reagir com meio mol de gás oxigênio para produzir o trióxido de enxofre. E esse produto reage com a água formando o meu ácido sulfúrico. Então, para eu chegar numa reação global, eu preciso fazer com que esses produtos, que são os reagentes das próximas reações, eles sumam. E como que eu faço isso? Somando as 3 reações, né? Eles precisam estar na mesma proporção. Então, se eu tenho um SO2 para um SO2, posso cortar. Se eu tenho um SO3 para um SO3, eu tenho que cortar. Caso eles não estivessem nessa proporção, eu iria multiplicar toda a reação para que esses produtos e reagentes chegassem aos mesmos valores. Quando estão na mesma proporção, eu posso cortar eles e somar todos os demais. Então, sobrou aqui um enxofre. Sobrou 1 mol de O2 e meio mol de O2. Então, eu vou ter 3 sobre 2 mols de O2. Sobrou a água, tenho a água. E aqui só me restou o ácido sulfúrico. E a pergunta da questão era: calcule a massa de ácido sulfúrico produzida com 4 toneladas de enxofre. Então, eu já tenho a minha primeira proporção, né? Eu sei que 32 gramas de enxofre, que é a massa que eu acho na tabela periódica para 1 mol, que é 1 mol que eu tenho aqui do enxofre, produzem 98 gramas de ácido sulfúrico, que é a massa molar que eu obtive em cada elemento. Agora, para 4 toneladas de enxofre, eu produzo quanto de ácido sulfúrico? Então, fazendo a parte matemática, eu sei que a massa obtida do ácido sulfúrico para 4 toneladas de enxofre será igual a 12,25 toneladas. Agora, um outro caso especial é com reações com excesso de um dos reagentes, né? E aí é fornecida a quantidade de 2 reagentes. Então, é assim, se o enunciado te der valores de 2 reagentes, você sabe que você tem que ver quem é o excesso e quem é o limitante, tá? E o procedimento é o seguinte: primeiro você vai escolher arbitrariamente um dos reagentes e, por meio de sua quantidade, calcular com o auxílio da estequiometria a do outro reagente. Então, por exemplo, não existe uma ordem para uma reação de você escolher reagente tal com reagente tal. Não, você vai escolher um e o outro vai ser a sua incógnita, tá? E aí, a sua incógnita, se a quantidade calculada for igual à fornecida, ele não é o meu reagente em excesso. Agora, se a quantidade calculada for maior que a fornecida, ele vai ser meu excesso e, por isso, vou utilizar na regra de 3 o valor da quantidade do reagente limitante. Como, por exemplo, eu tenho que 5,6 litros de pentóxido de nitrogênio gasoso nas concentrações normais de temperatura e pressão são passados por uma solução aquosa com 30 gramas de hidróxido de sódio. Calcule a quantidade de matéria de nitrato de sódio formada. Então, vamos lá. Primeiro e segundo passo: montar a reação e balancear. Então, eu sei que 1 mol de pentóxido de nitrogênio vai precisar de 2 mols de hidróxido de sódio para produzir 2 mols de nitrato de sódio mais água. E aí ele me diz
que 5,6 litros de pentóxido de dinitrogênio, ele utilizou 30 gramas de hidróxido de sódio. Preciso ver se esses valores são realmente o necessário para essa reação. Então, eu escolhi que o hidróxido de sódio vai ser a minha incógnita. Então, eu vou trabalhar em cima do pentóxido de nitrogênio. Então, eu sei que 22,4 litros dele precisa de 80 gramas, né? Aqui não são 2 mols e a massa molar do hidróxido de sódio não é 40, então eu tenho 80 gramas. 5,6 litros de pentóxido de nitrogênio precisaria quanto de hidróxido de sódio? Precisariam apenas de 20. Então pensem comigo, se eu tenho 5,6 litros e 30 gramas de hidróxido de sódio e para esse volume eu precisaria apenas de 20, 10 gramas da minha base não vão reagir. Então o meu hidróxido de sódio é o meu reagente em excesso, porque vai sobrar 10 gramas dele. A gente chama de corpo de fundo, né? Quando o enunciado pede, quanto de corpo de fundo essa reação vai formar? É porque um dos seus reagentes estão em excesso. E aí, nesse caso, formaria de corpo de fundo 10 gramas, tá? Que é o que está escrito aí na tarde de baixo. De acordo com o cálculo acima, a massa necessária de hidróxido de sódio para reagir com 5,6 litros de pentóxido de nitrogênio é de 20 gramas, mas a massa dita no enunciado é apenas de 30, logo o reagente em excesso é o hidróxido de sódio. Então, se eu sei que o hidróxido de sódio é o meu reagente em excesso, para o cálculo estequiométrico, eu vou usar o pentóxido de nitrogênio. Agora eu formo uma regra de 3 com ele. Então, 22,4 litros estão para 2 mols no meu sal. Então, se eu tenho 5,6 litros, qual é a quantidade de matéria que eu vou produzir, que eu vou obter pelo cálculo estequiométrico? Eu tenho 0,5 mols. E agora falando do caso especial que envolve reagente com alguma impureza, né? Que normalmente é o que a gente encontra nos laboratórios, nem sempre os reagentes estão com 100% de pureza, a gente precisa calcular como que essa pureza vai interferir no meu cálculo estequiométrico. E a pureza ela só é utilizada para cálculo de quantidade de reagente de uma reação e não dos produtos. E eles podem vir nos enunciados te pedindo de duas formas. Primeira forma, a pureza é fornecida, e a segunda forma, a pureza é a pergunta do problema. Além disso, eu tenho duas maneiras de resolver. Primeira maneira é utilizando apenas uma regra de 3. E como que eu vou fazer isso? Eu tenho a minha equação balanceada, perfeitinha. Na primeira linha da regra de 3, eu tenho os valores obtidos da minha equação. E na segunda linha da regra de 3, eu tenho o dado e a pergunta do problema, aonde eu considero a pureza multiplicada pela massa total. Então, o valor que eu vou obter no final já tem a pureza calculada dentro dessa equação. A segunda maneira é eu resolver por duas regras de 3. Uma regra de 3 para o cálculo estequiométrico, considerando 100% de pureza, e a outra para a pureza, né, na qual eu vou tirar a porcentagem fornecida pelo enunciado. E por último, o caso especial em que não tem um rendimento total da minha reação. Na prática, é quase impossível que uma reação apresente rendimento igual a 100%. E o rendimento só é utilizado para cálculo de quantidade de produtos e não de reagente, ok? E ele pode vir de duas situações também. Primeira situação, o reagente é fornecido, o problema pede a quantidade realmente obtida. Segunda situação, a quantidade obtida é fornecida e o problema pede o rendimento. E eu também posso resolver por duas maneiras, né? Primeira maneira, eu uso apenas uma regra de 3, tenho a minha equação balanceada. Na primeira linha da regra de 3, eu tenho o produto da equação já corrigido pelo rendimento e na segunda linha, eu tenho o dado e a pergunta do meu problema. Ou a segunda maneira, por duas regras de 3. Uma para o cálculo estequiométrico e a outra para o cálculo do rendimento. Aqui está escrito pureza, mas está errado. É o cálculo do rendimento, ok? Espero que vocês tenham gostado então da aula.
Nós falamos sobre cálculos químicos, né? São os cálculos que envolvem as massas molares, as massas atômicas, o volume, a constante de Avogadro. E falamos sobre os campos estequiométricos e comentamos sobre os casos especiais de rendimento, pureza, reagente em excesso, reagente limitante, tá bom? Então a gente se encontra na nossa próxima videoaula.